Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir, a partir deste momento, a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco. Nos estúdios, Jane Nogara. Queremos inicialmente saudar os amigos e todas as emissoras que, a partir deste momento, estão sintonizadas conosco, em especial a Rádio e TV Aparecida, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Web TV Tropicana da Paraíba, Web Rádio Fé e Luz de Campinas. Uma saudação também a você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticannews.va.pt. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Hoje é um domingo nublado na cidade do Vaticano, na Praça São Pedro. A temperatura neste momento é de 27 graus. Acompanhamos o Papa Francisco diretamente da Praça São Pedro, onde se encontram os fiéis que os aguardam. O número de fiéis ainda é reduzido por causa da pandemia. Lembramos que a partir da próxima quarta-feira, 2 de setembro, as audiências gerais com o Papa voltam a ser realizadas com a participações de fiéis. Desta vez, no Pátio São Damaso, no Palácio Apostólico, em conformidade com as normas sanitárias. Hoje é o 22º domingo do tempo comum. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la. Palavras do Evangelho de Mateus. Dentro de instantes, o Santo Padre iniciará a oração mariana do Ângelus. Vemos as imagens da janela do Palácio Apostólico, onde, daqui a poucos minutos, ouviremos a alocução neste 22º domingo do tempo comum. As cortinas se abriram e o Santo Padre assoma na janela do Palácio Apostólico. Vamos ouvir o Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. L'odierno brano evangelico è collegato A a quello di passagem do domenica Evangelho scorsa. de hoje está ligada à do Dopo domingo che Pietro, passado, a nome anche degli altri depois que discepoli, Pedro, ha em nome professato também la dos fede outros in Gesù discípulos, come professou Messia a fé em e Filho Jesus di Dio, como Messias e Jesus Filho de stesso Deus. O próprio incomincia a Jesus parlare começou loro a falar-lhes della sua passione. de sua paixão. Lungo il cammino verso Gerusalemme, A caminho de spiega Jerusalém, apertamente ai suoi amici ele ciò explica che lo abertamente a attende alla seus fine nella amigos città santa. o que o espera no final Preannuncia na il suo Cidade mistero Santa. di morte e di resurrezione, Ele prediz o di mistério de umiliazione morte e e de di gloria. ressurreição, de Dice humilhação che e de dovrà glória. soffrire molto da parte degli anziani, Diz que dei capi deverá dei sofrer sacerdoti e muito degli scribi, por e parte dos venire ucciso e anciãos, dos risorgere il chefes dos terzo giorno. sacerdotes, dos escribas, e ser Ma le morto e sue ressuscitado ao parole terceiro non sono dia. comprese, Mas suas perché i palavras não são discepoli hanno compreendidas, una fede porque os ancora discípulos immatura, ainda têm uma fé è troppo imatura legata alla mentalità di questo e muito mondo. ligada à mentalidade Loro deste mundo. pensano in una vittoria Pensam em uma ma troppo vitória, terrenale. infelizmente, Per questo non terrena. capiscono il linguaggio della Por isso, croce. não entendem a linguagem Di de fronte alla Jesus. prospettiva che Gesù possa fallire Diante e da morire in perspectiva croce, de que Jesus possa lo stesso falhar e morrer na Pietro cruz, o próprio Pedro si ribella e gli dice: Dio non se voglia, rebela Signore, e lhe diz: questo non accadrà Deus não o mai. permita, Senhor. Isso jamais te Crede in acontecerá. Gesù. Acredita em Tutto è così. Jesus. Ha fede, Quer crede in segui-lo. Gesù, Tem fé. crede, lo vuole seguire, ma non accetta che la sua gloria Mas não passi aceita que sua attraverso glória della passe passione. pela paixão. Per Pietro e gli altri discepoli, ma anche per noi, Para Pedro e os outros discípulos, mas também para nós, è una cosa
incomoda. A cruz é uma coisa que incomoda. A cruz é um escândalo. Mentre Gesù considera scandalo Enquanto que Jesus considera um escândalo fugir da cruz, sottrarsi alla volontà del Padre, o que significaria fugir da vontade do Pai, da missão que Ele lhe confiou para a nossa salvação. É por isso que Jesus responde a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, és escandaloso, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. 10 minutos antes, Jesus tinha louvado Pedro, elogiado Pedro. Tinha prometido que ele seria a base da sua igreja, o seu fundamento. 10 minutos depois, ele chama de Satanás. Como se pode compreender isso? Acontece com todos nós. Nos momentos de devoção, de fervor, de boa vontade, de proximidade ao próximo, olhemos para Jesus e vamos em frente. Nos momentos em que vem o encontro da cruz, o diabo, Satanás, diz Jesus a Pedro: o Satanás nos tenta no nosso espírito, tenta nos afastar da cruz de Jesus. Depois, dirigindo-se a todos, Jesus acrescenta: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, prende a sua cruz e siga-me. Deste modo, ele aponta o caminho do verdadeiro discípulo, mostrando duas atitudes. A primeira é renunciar a si mesmo, que não significa uma mudança superficial, mas uma conversão, uma inversão de valores. A outra atitude é tomar a própria cruz. Não se trata apenas de suportar pacientemente as tribulações diárias, mas de carregar com fé e responsabilidade aquela parte do esforço e de sofrimento que a luta contra o mal implica. A vida dos cristãos é sempre uma luta. A Bíblia diz que a vida do crente é um sofrimento. Lutar contra o mau espírito, lutar contra o mal. Assim, o compromisso de tomar a cruz torna-se participação com Cristo na salvação do mundo. Pensando nisso, façamos com que a cruz, pendurada na parede de casa, ou aquela cruz que levamos no pescoço, seja um sinal do nosso desejo de nos unirmos a Cristo no serviço a nossos irmãos com amor, especialmente os menores e mais frágeis. A cruz é sinal sagrado do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, e não deve ser reduzida a um objeto de superstição ou uma joia ornamental. Toda vez que fixamos o olhar na imagem de Cristo crucificado, pensemos que Ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu sua missão dando a vida, derramando seu sangue para a remissão dos pecados. E não nos deixamos levar pelo outro lado da tentação, a tentação do maligno. Consequentemente, se quisermos ser seus discípulos, somos chamados a imitá-lo, entregando nossas vidas sem reservas por amor de Deus ao próximo. Que a Virgem Maria, unida a seu Filho até o Calvário, nos ajude a não recuar diante das provações e sofrimentos que o testemunho do Evangelho implica para todos nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, dopodomani, depois de amanhã, 1 settembre, 1º de setembro, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. será comemorada o Dia de Oração pela Cura da Criação, pelo cuidado da criação. Na ocasião, iremos comemorar com os nossos irmãos cristãos e todos os irmãos o Jubileu da Terra, para recordar a instituição de 50 anos atrás do Dia da Terra. Saúdo as várias iniciativas promovidas em várias partes do mundo que já estão se realizando hoje na Catedral de Porto Luís, capital de Maurícios, da ilha de Maurício, onde infelizmente se verificou um desastre ambiental. Sigo com preocupação as tensões no Mediterrâneo Oriental, movido por várias tensões e disputas entre os países limítrofes. Peço, por favor, que se faça o possível dentro da legalidade internacional para que os conflitos sejam resolvidos diplomaticamente naquela região. Saúdo todos vocês aqui presentes, romanos, da Itália e de vários países. Vejo bandeiras. Saúdo a comunidade religiosa de Timor-Leste, na Itália. Belas as bandeiras. Os peregrinos de Londrina e Formosa, no Brasil. Os jovens de Vicenza, da comunidade de Gran Torto. Vejo bandeiras polonesas, bandeiras mexicanas e argentinas, e também as argentinas. Bem-vindos a todos. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve.
Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis. Fiquemos com as suas palavras. Se quisermos ser discípulos de Jesus, somos chamados a imitá-lo, entregando nossas vidas sem reserva, por amor a Deus e ao próximo. E nós convidamos vocês, amigos ouvintes e telespectadores, a visitar nossa página vaticanews.va/ba. Obrigada pela companhia deste Ângelus neste domingo 30 de agosto. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.